Olá, eu sou Janaína Souza, estou cursando a matéria de Fundamentos de Análise de Falha com os professores Daniele Reis e Leonardo Campanelli. Durante essa matéria, nós fizemos alguns estudos de caso, e um deles foi as quebras de trefila durante o processo de trefila com diâmetro de 38,90 com o aço 1045. Vou trazer aqui para iniciar essa apresentação o contexto do material e aplicação. Uma empresa multinacional de origem brasileira do ramo siderúrgico de grande porte tem uma vasta gama de produtos e com isso diversos processos. Um dos processos e produtos dessa companhia é a trefila de barras, com foco na comercialização de barras trefiladas dos aços 1020 e 1045. Os clientes desses produtos têm diversas aplicações, tais como usinagem, conformação a frio, elementos fixadores, implementos agrícolas e também a distribuição. Quando eu falo distribuição, são grandes empresas que compram volumes variados de diversos diâmetros e repassam para o mercado, fracionando esses materiais, muitas das vezes. Vou trazer também aqui um pouquinho do conceito de trefilo. É uma operação em que a matéria-prima é estirada através de uma matriz em forma de um canal convergente por meio de uma força tracionadora, aplicada ao lado da saída da matriz. Eu posso trazer que esse é o conceito teórico. Agora a gente vai ver um pouquinho na prática como é que funciona, como é que realmente é o processo de trefila. A primeira etapa do processo de trefila é a retirada do material da carepa, que é inerente do processo. Toda conformação a quente vai ter formação de carepa depois. Esse processo é feito através de um jato de granalha, onde retira essa carepa e aí, subsequente a esse processo, tem de fato a trefila. A trefila acontece através de um carro de trefila que puxa a barra. Então, primeiro eu tenho uma extrusão da ponta da barra. Quando a ponta da barra já passa pela matriz, pela feira, eu tenho um carro que pega essa barra e faz a trefila. Aí, de fato, eles tiram o material. Após essa trefila da barra, né, temos dois rolos endireitadores que vão adequar o empeno do material, então tirar a parte do empeno do material e também dar acabamento final. Esse vídeo que vocês estão vendo é um processo de trefila do 8890, o caso estudado aqui nessa matéria. Agora vamos seguir com o objetivo. O objetivo desse trabalho é o estudo de casos de quebra de barras durante o processo de trefila, que ocorrem com um diâmetro de 88,90 e aço 1045. Também, além do estudo de casos, sugestão de melhorias de processo e uma proposta de solução para o problema. Esse é o objetivo do trabalho. Seguimos com a apresentação da problemática. O problema aconteceu e iniciou-se em março de 2023, durante o processo de trefilo do material barra trefilada 88,90, do aço 1045. Aconteceram 11 quebras numa produção de 110 toneladas. A matéria-prima para a trefila deste material, dessa barra, é uma barra laminada de 92,5 milímetros. Após essas quebras, as produções seguintes também tiveram a mesma característica de quebra intermitente, em alguns casos com maior número de barras quebradas que falharam durante o processo e outras com número menores. A análise se iniciou com a ferramenta Brainstorm, na qual nós tivemos uma equipe multidisciplinar avaliando as possíveis causas para a ocorrência das quebras no processo de trefilo. Essa equipe trouxe todas as possíveis causas vistas no processo. E aí elas foram classificadas de acordo com os 6 M's do diagrama de Chikawa: método, máquina, mão de obra, material, meio ambiente e medição. E aí, após essa classificação, algumas possíveis causas já foram eliminadas, porque foi constatado que não fazia sentido para aquele processo, para aquele momento, e outras foram investigadas. Uma das possibilidades de falha avaliada inicialmente foi a barra laminada. Com o rastreio do lote, se houve algo já normal no processo de laminação a quente. E a princípio, nada foi evidenciado que pudesse ter interferência no processo de trefilo. Então, foi verificada a composição química e constatado que estava dentro da faixa normativa para o SAI 1045
e também comumente trabalhada pelo processo de fabricação do aço. Aqui a gente pode ver a tabelinha com a composição química, a especificação também do aço que é trabalhada. E aí outro ponto avaliado também, juntamente à composição química, foi a velocidade de processamento. Quando eu falo velocidade de processamento, é de trefila aqui em São José dos Campos. E foi constatado que o processamento desse material era indicado por uma velocidade de 17 metros por minuto. Outro ponto avaliado também foi o dimensional da barra laminada, que estava de acordo com a faixa de tolerância para o item. O dimensional das barras laminadas que tiveram os casos de quebra ficaram entre 92,43 e 92,99. Também é possível aqui observar a tabela com a faixa de tolerância para barra laminada e para barra tefilada também. A investigação também teve mais um ponto, que foi dimensional da ferramental Fiero. Antes de trazer os resultados, vamos explorar um pouco mais sobre as partes da Fiero e os conceitos. Vai ser interessante aqui para as análises futuras. A Fiero é produzida por um fornecedor especializado, qual tem restrições de informação sobre o material que é feito a Fiero. Até aí tudo bem, ainda trouxemos para o fornecedor que tivemos as quebras e não teve nenhuma relação. Então não tinha mexido em nada na fieira. O ferramental, esse ferramental fieira, é composto basicamente por quatro partes. Ângulo de entrada, ângulo de conformação, paralelo, ângulo de saída e ângulo de saída, sinalizados pelas cores bordeaux, azul, verde e amarelo aqui no slide. Com o processo de trefila composto apenas por um passo de trefila, esse dimensional de fieira é muito importante. Caso ele não esteja adequado para o processo, pode impactar diretamente no resultado. A redução para esse único passo de trifila não pode ser elevada, ou seja, a diferença entre o diâmetro da matéria-prima para o diâmetro do produto final deve estar entre 7% e 14%. Então, essa redução tem que ser no máximo entre 7% e 14%. Essa é uma boa faixa para uma boa trifilação, que nós chamamos ali na indústria de uma trifilação leve. Para a trifila desse item, inicialmente era utilizada uma fieira com um ângulo de conformação de 22 graus. De acordo com os conceitos apresentados na matéria Fundamentos de Análise de Falha, evidenciamos que não houve presença de dimpos na fratura apresentada e também foi possível observar que havia clivagem. É constatado pelas imagens e a análise da fratura que a falha teve início no centro e tendo propagação até as bordas. Observa também uma presença de um xeripe nas extremidades e seguida pela zona de ruptura. Com a análise realizada até então, é possível afirmar que a falha estudada é uma fratura frágil, ausente de dimpos e havendo clivagem. Uma das constatações foi que o ângulo de conformação da fieira com 22 graus traz uma redução muito intensa para um único passo de trefila, o que chamamos de uma trefila pesada. Apesar do maquinário ter força de tração suficiente para a conformação por estiramento, é possível que a velocidade de escoamento do material não acompanhe a velocidade de trefila, gerando a quebra. Após essa análise, foi desenhado um novo projeto de fieira com ângulo de redução menor, o que traz uma conformação mais leve. O ângulo projetado para a nova conformação foi de 14 graus. Um primeiro teste com volume de 32 toneladas foi realizado utilizando esse novo projeto de ferramental. Foi possível observar uma melhoria significativa no processo com ganho de velocidade. Foi possível produzir o material com velocidade de 14 metros por minuto e o torque se manteve em 63%. Com base nos dados e amostras avaliadas, a fratura estudada é frágil. Também é possível afirmar que o processo de trefila da barra de diâmetro de 88,90 mm, SAI 1045, com matéria-prima laminada de diâmetro de 92,50 mm, tem uma redução intensa para um único passe de trefila. E o ângulo de conformação do ferramental de 22 graus não é um ângulo adequado, apesar de ser o padrão seguido pelo processo. Para os próximos passos,
eu deixo a sugestão de continuar o estudo das quebras de barra trifilada de 88,90 mm, SAI 1045, a realização do acompanhamento de outras produções com o uso do novo projeto de ferramental FIERA e também, após o acompanhamento, definição da velocidade padrão para esse processo.